Vários serial killers se disfarçam de bons vizinhos, bons amigos, bom trabalhador. E, no caso de hoje, não é diferente. Hoje vamos falar sobre Robert Berdella, um torturador assassino, conhecido por possuir uma loja com o nome Bazar Bizarro do Bob. E esse é nosso true crime de hoje. Berdella era um homem aparentemente normal. Para os vizinhos, um homem calmo e tranquilo. Transformou sua modéstia casa, como assim ele falava, em um ciclo de recuperação para jovens problemáticos. A loja do Robert, o Bazar Bizarro do Robert, além de várias parafernálias, né? Também tinha artefatos macabros muito procurados por adolescentes góticos, como crânios de gessos, miniaturas de esqueletos e afins. O declínio de Berdella começou na manhã de 2 de abril de 1988, um sábado. Um vizinho ouviu alguém batendo freneticamente na porta. E quando abriu, ele ficou perplexo, porque tinha um jovem completamente nu, com uma coleira como se fosse uma coleira de cachorro, presa ao pescoço, pedindo socorro. Era notável que tinha alguma coisa errada nos seus olhos. É, essa vítima se chamava Chris Dixon, né? E ele explicou que ele fugiu da casa do lado, onde estava em cativeiro durante vários dias. O vizinho chamou a polícia e o rapaz contou às autoridades que conheceu o Berdella alguns dias antes e que ele levou para casa, né? Chegando lá, eles foram para o andar superior. O rapaz foi golpeado na nuca, caindo inconsciente. Ao acordar, o Chris Dixon, ele estava nu e amarrado a uma cama com os braços e as pernas esticados. Durante 4 longos dias, né, o Chris ele foi submetido a vários tipos de tortura. Ele foi sodomizado com vários objetos diferentes, ele foi espancado com uma barra de ferro, ele foi eletrocutado com eletrodos conectados em seu testículo, ele recebeu uma injeção tranquilizante para animal, né? E ele teve os olhos feridos com a ponta de cotonetes. Ele só escapou porque em um determinado momento, após esses 4 dias, o Berdella ele teve que sair. E aí o Chris, ele viu uma caixa de fósforo e ele acendeu e queimou a corda que o prendia. Realmente, assim, foi uma sorte. Né? E aí foi quando ele conseguiu fugir e foi bater na porta do vizinho, desesperado, obviamente. Dela foi imediatamente preso com as acusações de estupro, sequestro e cárcere privado, lesão corporal de natureza grave. A polícia obteve um mandado de busca, né, na casa dele. Em meio à bagunça e sujeira, os policiais encontraram vários artefatos estranhos em sua casa, como os crânios humanos, algum tipo de, como fosse pedaços de osso. A polícia também encontrou uma caixa cheia de fotos polaroides de jovens nus sendo estuprados e torturados. Havia também um diário escrito em taquigrafia grosseira, detalhando meticulosamente, né, o tipo de abuso que cada vítima tinha sido submetida. Havia crânios humanos no quarto de Berdella, mas não foi imediatamente claro se eram autênticos ou réplicas. Né? Em rápida análise, entretanto, o antropólogo Florence determinou que um dos crânios era autêntico. Ele pertencia a um jovem que, evidentemente, morrera em algum momento, um prazo mais ou menos de 2 anos anteriores. Chamado a juízo, ele chocou o tribunal a se confessar culpado, uma tática que poupou a pena de morte. Por fim, né, ele ofereceu uma confissão completa, declarando que entre 1984 a 1987, ele torturou e matou 6 jovens prisioneiros. Como outros sádicos, seu maior prazer era ter o controle absoluto sobre suas vítimas, que eram amarradas e aterrorizadas, nas quais injetava tranquilizante de animal para transformá-las em brinquedos. Quando morria, ele esquartejava os corpos em uma banheira, colocava em sacos de lixo e deixava no meio-fio para serem recolhidos pelos lixeiros. Dela mostrando sua total falta de consciência, algo típico de serial killer. Para dizer que ele era um ser humano decente, ele fundou um fundo fiduciário para as vítimas que ele matou. Em 8 de outubro de 92, apenas 4 anos após o início da sua pena de prisão perpétua, ele morreu de ataque cardíaco aos 43 anos. Dá até uma certa sensação de injustiça, né? Porque ele passou muito pouco tempo preso, né? E logo veio a falecer. Berdella, né? Ele está considerado como um dos piores torturadores, além de assassino, óbvio, né? Da história criminal. E foi o nosso True Crime de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar um comentário, um emoji, ajuda muito. Curta, compartilhe e salva o vídeo, se você puder também. Agradeço se estiver me seguindo, me segue, que todo dia tem uma história de True Crime pra vocês. E essa foi a história de True Crime de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!